Hebreus capítulo 12. Eu vou ler do primeiro verso ao verso de número 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados ou dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém, meus irmãos? Quando eu pensava sobre o que ministrar a esta igreja nesta noite, veio ao meu coração trazer aqui 3 conselhos na palavra de Deus, baseado nesse texto. Conselhos que eu primeiro tomo para mim e agora então compartilho aos irmãos. Mas primeiro eu gostaria de fazer uma análise rápida do livro aos Hebreus. Primeiro, que ninguém sabe quem escreveu essa carta. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Lucas, outros dizem que foi Clemente de Roma. O certo é que esta carta, essa epístola, ela não foi escrita pela primeira geração de crentes. Ela foi escrita já por uma segunda geração, por alguém que havia aceitado a fé através daquilo que ele ouviu por outros. Ele fala da fé que nos foi anunciada. Então ele se põe como alguém que ouviu a fé sendo testificada pela primeira geração de crentes. O certo é que é um pastor. É um pastor que pelo visto está preso. E que foi pastor de uma comunidade judaica cristã. É por isso que o livro leva o nome de Aos Hebreus. Porque aos hebreus são os descendentes, os hebreus são os descendentes de Abraão. Então é uma comunidade judaica que havia se convertido. Onde essa comunidade estava não se sabe. Se era uma comunidade cristã, judaica cristã, que estava em Roma, ou se era uma comunidade judaica cristã que estava em Antioquia. Não sabe. O que nós sabemos, ao ler esses 13 capítulos da carta aos Hebreus, que era uma comunidade que estava pensando em voltar para o judaísmo. É por isso que o autor sagrado, quando ele começa a escrever a sua carta, ele vai apresentar Jesus sendo maior que os anjos, Jesus sendo maior que Moisés, Jesus sendo o maior e mais perfeito dos sumos sacerdotes. Ele fala que Jesus é o tabernáculo perfeito. Ele fala que Jesus é o sacrifício perfeito. Ele apresenta Jesus como mais importante do que todos os vultos do Antigo Testamento. E ele põe que em Cristo se cumpriu tudo aquilo que havia sido tipificado no Antigo Testamento, dizendo que tudo no Antigo Testamento, os seus sacrifícios, os seus rituais, era a sombra daquilo que se cumpriu em Cristo Jesus. Nós sabemos, quando nós lemos essa carta,
que eles estavam pensando em voltar para o judaísmo por causa de lutas, por causa de provas. Aparentemente é uma comunidade que havia perdido seus bens. Alguns estudiosos põem que esta comunidade é uma comunidade judaica cristã que foi expulsa de Roma no ano 49. Foi o ano em que os judeus, os cristãos, foram expulsos de Roma. E ao ser expulso, os seus bens, as suas riquezas foram confiscadas. Você vê isso no capítulo 10, versículo 34 a seguir do livro aos Hebreus. Era uma comunidade judaica cristã que havia sofrido percas, havia sofrido tribulações, havia sofrido perseguições, mas aparentemente eles não haviam tido nenhum martírio, ninguém tinha morrido por causa de Cristo. É o que você entende no capítulo 12, versículo 4. Eles ainda não haviam dado sangue, mas eles haviam sido perseguidos. Por causa disso, eles estão pensando em voltar para o judaísmo. Eles estão pensando em abandonar a fé em Cristo Jesus. O autor, então, tem a preocupação, ainda que é um pastor que está ausente da comunidade, mas ele, sabendo do que a sua comunidade, as suas ovelhas estão passando, ele escreve essa carta como uma exortação a eles perseverarem na fé. Quando chega no capítulo 12, o autor sagrado diz, portanto, ou seja, depois de ter dito isso, no capítulo 11, eu quero que vocês entendam isso. O que ele vai dizer a partir do primeiro versículo do capítulo 12 é como se o capítulo 11 fosse uma justificativa para aquilo que ele vai dizer no capítulo 12. E o que é que ele vai dizer no capítulo 12? Ele vai dizer, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. O que ele está dizendo? Ele, no capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé, sobre homens e mulheres que venceram, que pelejaram, que lutaram, que tiveram as suas dificuldades, mas que perseveraram na fé que o Senhor os tinha chamado. Ele começa por Abel, que morreu por causa da sua fé. E ele passa pelos grandes vultos do Antigo Testamento, ao ponto de ele dizer, olha, eu ainda poderia dizer muito mais sobre Davi, sobre Jefité, e ele começa a pôr alguns nomes. E ele fala sobre homens que conquistaram, que venceram, homens também que não alcançaram promessa, que morreram, que foram cerrados ao meio. Mas todos esses homens perseveraram. E ele diz então que esses homens e mulheres do capítulo 11 são como uma nuvem de testemunha. São como uma multidão de gente que estão sentados no estádio e estão contemplando cada nós que estamos agora pelejando na mesma fé que eles haviam pelejado. Quando ele fala para os seus ouvintes, para os seus leitores, sobre os heróis da fé do capítulo 11, ele está apontando que aqueles crentes estavam tendo o mesmo privilégio que aqueles do capítulo 11 tiveram. Então, o primeiro conselho que eu vejo é que nós devemos avaliar não só aquilo que perdemos desse ano de 2022,
Mas nós devemos também avaliar aquilo que nós conquistamos nesse ano de 2022. Infelizmente, nós temos a tendência de só olhar para aquilo que nós perdemos, de só olhar para aquilo que nos foi tirado. E nesta visão míope, de só ver o que nos foi tirado, nós não olhamos para aquilo que nós conquistamos. De modo que ele está dizendo assim: ei, vocês estão olhando para aquilo que vocês perderam. Vocês estão olhando para as tribulações que sobrevieram. Mas vocês não estão vendo que o mesmo privilégio que aqueles heróis da fé, que também perderam muitas coisas, mas eles olharam para uma promessa que em vida eles não conquistaram, mas eles olharam para frente. Esse privilégio é o mesmo que vocês estão tendo. Olha para aquilo também que Deus tem dado para vocês. Queridos, eu sei que para muitas pessoas, o ano de 2022 não foi fácil. Teve decepções, teve percas, teve enfermidade, teve perdas materiais. Mas você não pode focar os teus olhos apenas naquilo que você perdeu. Você tem que focar também os teus olhos naquilo que você conquistou. Talvez, nesse mesmo dia do ano passado, quando nós aqui estivemos, você não pensava que estaria aqui hoje. E todavia, Deus te conservou, Deus te guardou, Deus te protegeu, e Deus te trouxe aqui nesta noite para tributar glória a Ele. Muitas vezes nós nos calamos, fechamos a nossa boca, porque nós não conseguimos ver o que nós conquistamos. Este ano foi ano difícil? Foi. Mas você está aqui. Quantas pessoas foram sepultadas nesse ano? Mas Deus te conservou em vida. Talvez a enfermidade veio, mas foi embora. E você está aqui nesta noite com saúde para glorificar o nome do Senhor. Nós temos que parar de só olhar para nossas percas. Nós temos que parar de olhar só para aquilo que de ruim nos aconteceu. É impossível que não tenha acontecido alguma coisa boa na tua vida. Sendo que o simples fato de você já estar aqui, já é um milagre de Deus na tua vida. Então, o primeiro conselho do autor sagrado é para que eles olhem para a nuvem de testemunha que está contemplando eles. Olha, porque vocês estão tendo o mesmo privilégio que eles. O segundo conselho é que ele manda que para nós livrar daquilo que nesse ano não prestou na nossa vida. Ele diz: olha para essa grande nuvem de testemunha e deixa todo o peso. Queridos, nós temos que aprender a nos livrar daquilo que não nos serve mais. Você tem que parar de carregar, e você não pode levar para 2023 aquilo que não foi bom para você em 2022. Nós temos que aprender a deixar pelo caminho aquilo que não presta, aquilo que não nos faz bem, aquilo que não nos serviu, amizades que não foram boas para você. Você tem que aprender a deixar amizades que foi ruim para você, que não produziu frutos na tua vida,
que não te levou para frente. Você tem que aprender a deixar negócios que levou você para trás. Você tem que aprender a deixar para trás aquilo que não lhe serve. Ora, há pessoas que guardam a roupa de quando ele tinha 40 quilos e hoje tem 60. Eu estou de modo figurativo, mas que serve. Quando eu tinha 56 quilos e eu usava 36, eu fui engordando e as roupas fui dando embora, porque não me serve mais. Hoje eu estou usando umas roupas que não servem ainda, mas é que eu quero emagrecer esse ano. Eu não vou comprar roupa não, falei para a Márcia, porque se eu comprar eu vou perder. E esse ano, se Deus quiser, eu chego aos 90 quilos. Eu só tenho que perder só 26 quilos. Você dá risada, né, Juninho? Porque você está magro. Mas para que conservar aquilo que você não usa mais? Para que guardar aquilo que não te serve mais? Eu conheço uma história de Alfenas. Um homem rico, com muitos bens, casado com uma mulher que era química, não sei o que, ela ganhava muito bem, que teve um problema de saúde, ficou na cadeira de roda, quase que tendo consciência, mas não conversava, não fazia mais nada, tendo que ter todo cuidado. Um homem miserável. O homem tinha um carrão dentro da garagem, mas só andava com um carrinho velho. E um dia esse homem, ele comprou um pedaço de corda e foi até o sítio dele. Pelo menos a corda para se enforcar e comprou nova. Amarrou lá e se matou. O irmão que foi morar na casa, que era funcionário da família, diz que foi lá ajudar a fazer a limpeza na casa. E diz que ele usava um sapato até rasgar. E quando ele terminava e comprava outro, ele colocava um dentro do outro e guardava numa prateleira. Diz que tinha um monte de sapato velho, rasgado, guardado dentro de uma prateleira. Morreu, não tinha filhos, o sobrinho saiu derrubando tudo para ver se achava algum dinheiro escondido. E no final, quem está aproveitando o dinheiro é o sobrinho, porque estava tudo na conta. A irmã da esposa dele é que cuida, administra. Quem está usando o dinheiro? Os sobrinhos. Mas ele viveu a vida toda até morrer, guardando aquilo que não servia mais para ele. Querido, você tem que abrir mão daquilo que não lhe serve mais. O autor sagrado diz: tira todo o peso. Tira tudo aquilo que te atrapalha a andar. Arranca para fora. Você tem que parar, meu irmão, de conservar na tua vida, na tua casa, amizades e relacionamentos que não lhe faz bem. Eu já abandonei muitos amigos e deixei para trás. Porque não me fazia bem. Até mesmo dentro da igreja. Pessoas que não agregavam. Pessoas que me levavam para trás, que me empurravam para trás. Você tem que deixar pelo meio do caminho. Você tem que seguir a tua vida. Você tem que olhar para frente. Há pessoas, e você talvez já viu muito vídeo desse, pessoas que saem, que vai para uma cidade grande e nunca subiu numa escada rolante. Aí tem, qualquer shopping que você for, tem, aqui sobe e aqui desce. E tem uns vídeos engraçados na internet, tá a pessoa tentando subir na escada que desce. E todo mundo zombando. Ele tenta subir e não sobe. Por quê? Porque a escada leva ele para baixo. Mas a pessoa inocente, tadinha, continua insistindo até que alguém pegue ela e põe na escada correta.
Quantas pessoas estão assim na igreja? Estão em escada rolando ao contrário, aqui desce querendo subir. É um passo para frente e dois para trás. E não sabe porque sai da miséria, não sabe porque não sai do problema, não sabe porque não sai da situação de vício, não sabe porque a vida dele é cercada de mediocridade. Por quê? Porque insiste em conservar aquilo que não leva ele a nada. Se lá no teu trabalho, se aonde você vive, se no meio dos teus amigos, tem pessoas que te empurram para trás, você tem que se livrar deles. Você tem que fugir deles. Se alguma coisa você está fazendo que tirar para trás, abandone isso, meu irmão. Se tem alguma prática na tua vida que está impedindo o teu crescimento, deixe isso para trás, jogue de lado. Quantos podem dizer amém? Ah não, mas é meu amigo, é isso, é aquilo, para com isso. Se livra daquilo que lhe faz mal. Abandone aquilo que te empurra para trás. E o terceiro conselho é que nós devemos concluir o que nós começamos. Ele vai dizer, deixa tudo isso. Olhe para frente, para Jesus, que o Pai lhe escolheu. E ele concluiu o seu ministério. Ele sofreu adversidades. Ele sofreu na mão dos pecadores. Mas ele concluiu. E diz, olha para ele, para que vocês não fiquem desanimados. O terceiro conselho que lhe dou nesse último dia do ano de 22 é que você insista até concluir aquilo que você começou. Você tem que entender que hoje é o último dia do ano de 2022. Mas quando aquele relógio marcar 00:01, você já começou o ano de 2023. Aquilo que você começou não pode ficar por terminar. Tem crente que é que nem político. Já viu o que acontece com a política? Um entra e começa uma construção, termina o mandato, não se reelege. O outro, ao invés de terminar, ele termina? Não, porque ele vai começar algo novo. Porque o Brasil é como o Brasil é. Porque o Brasil vive um país rico como o nosso. Vive na miséria. Porque ninguém termina nada do que começa. Eu fui pregar no estado de Alagoas, uns anos atrás, e fiquei lá 30 dias, 25 dias, melhor dizendo, viajando por Alagoas, indo para Paraíba, Pernambuco, pregando naquela região. Interessante que quando você entra em Alagoas, tem alagoano aqui? Esqueci que você é alagoano. Quando eu andava viajando, o que eu vi de pontilhão, construído do nada, abandonado, coberto. Sabe o viaduto? Porque lá entra um governante, sai outro governante, a única coisa que eles querem é roubar o povo. E ninguém quer terminar o que o outro começou, porque ele começou no meio do nada apenas para arrancar dinheiro. Agora você tem que saber administrar a tua vida. Você tem que concluir aquilo que você começou. Há pessoas que querem começar muita coisa e não concluem nada. Quantas pessoas aqui que no ano de 2021, na passagem do ano, ele fez propósito para a vida dele em 2022. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Até começou. Mas na primeira dificuldade, abandonou. Começa um curso e não termina o curso. Começa uma faculdade e não termina a faculdade.
Começa um relacionamento, não termina o relacionamento. Começa um projeto e não termina o projeto. E vai pulando de uma coisa para outra sem construir nada, sem concluir nada. Querido, nesse ano de 2023, faça um propósito de terminar aquilo que você começou no ano de 2022. Faça um propósito de terminar tudo que você começar. Faça um propósito de concluir o que Deus pôs na sua mão. A primeira adversidade ele para. Olha para Jesus. Quantas adversidades Jesus sofreu. Quantos levantes. Mas Jesus parou no meio do caminho? Jesus voltou para trás? Não, ele concluiu o que ele começou. Nesta noite, quando eu orava a Deus em casa, eu pedi a Deus uma palavra, Deus falou fortemente comigo nisso aqui. Conclua tudo que você começar. Ah, pastor, mas está tão difícil. É difícil mesmo. As coisas boas para a nossa vida não vêm de mão beijada para nós, é conquistada com sacrifício. As coisas de Deus para nós não vêm de mão beijada. Deixa eu usar aqui uma figura na nossa igreja. O irmão Ailton, Carol e sua esposa, irmã Andréia. O Ailton está aí? Tá. Eu já ouvi a história deles. Os irmãos contando, trabalhando lá na lavoura. Eu lembro o dia que o pastor Osés me mostrou o Ailton e disse: ó, o Ailton aí, ó, está fazendo faculdade de farmácia. E quantos de vocês são testemunha do Ailton montado na sua motocicleta? Hoje a filha está fazendo também farmácia, lá em Alfenas, mas ela vai de caminhonete, ela vai de Corolla, o esposo leva. O Ailton ia de camisa azul, né? Não podia ter parado. Concluiu. E preste atenção. A recompensa não está em você começar. A recompensa está em você terminar. Eu não estou exaltando o homem não, mas você entra na cidade e já vê chalão móvel, chalão madeira, chalão... Por quê? Chalão piso, por quê? Porque concluiu. Está concluindo, está na luta ainda. Querido, nós temos que tomar isso como exemplo. Você tem que concluir o que você começou. Mas é difícil? É difícil. Tem umas pessoas dizendo que se você se converter, vai cair do céu que você precisa. É mentira. Você vai sofrer, você vai chorar. Mas em todo o tempo, se você pôr um propósito de terminar o que você começou, a mão de Deus vai estar atrás de você, te empurrando para você alcançar. Conclua o que você começou. Não deixe pelo meio do caminho. Olhe as coisas boas que lhe aconteceu. Não fica só olhando para as coisas ruins, não. Deixa de lado aquilo que não te serve mais. Eu estou lembrando da mãe do Leir, quando não tinha nenhum carro e trabalhava de pedreiro, né, Leir? E aí um dia, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Peço que o senhor dê um carro para alguém, para a igreja. E eu lembro que o senhor disse que os seus irmãos tiraram o sarro, alguma coisa assim. O propósito nasceu do coração. Deus concluiu. Você entra em Nova Resende, tem nem 2 grandes barracão. Construtec. Nesta noite, eu venho como humilde servo teu, porque eu sou teu servo.
para dizer para você, você não pode terminar 2023 sem concluir aquilo que você começou neste ano. Não importa que seja, pastor, se é a tua vida aqui na igreja, se é você na liderança do trabalho, quem sabe você quer abrir mão, você nem concluiu o trabalho e quer abrir mão. Porque está sofrendo, querido, não se atira a pedra em árvore que não dá fruto. Não se sobe mangueira que não tem fruto. Se alguém está lançando pedra, se alguém está subindo, tentando subir através de você, é porque você está produzindo alguma coisa na obra de Deus. Pare de parar com tudo aquilo que Deus lhe deu. Para de ficar desistindo daquilo que Deus lhe confiou. Pare! Em nome de Jesus Cristo. Ainda que esteja doendo, ainda que você esteja derramando lágrima, mas saiba que aquele que te chamou, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Todo ano que eu paro, e eu penso na minha vida, no meu ministério, eu lembro daquele menino pobre, que é pobre até hoje, mas mais pobre ainda, que só tomava refrigerante uma vez por mês, só comia um iogurte uma vez por mês. Eu lembro de tantas coisas. Eu lembro do dia que nós fomos fazer uma visita num bosque, e levaram a gente lá no negócio que mexia com alguma coisa, que caiu alguma água na minha calça, e a calça começou a ficar podre, rasgava fácil. Eu ia para aquela calça para a escola. Aí um dia a minha mãe pediu para a costureira costurar o que eu faço hoje com a Rosa, né, Rosa? Tudo eu peço para a Rosa costurar para mim, né? Costurou um pano embaixo. E a mulher deve ter um jeitinho mesmo, porque costurou um pedaço maior e desfiou tudo com aquele monte de... Parecia uma moça. Mas era o que tinha. E eu olho para o meu pai, sofrendo, nervoso. A minha mãe teve um derrame com 30 anos de idade. Meu pai dormia pouco, trabalhava muito. Eu olho hoje para as minhas netas. Termino o culto, ela fala, vô, eu quero comer pizza hoje. Vô, hoje eu quero pastel. Vô, eu quero um brinquedo. Vô. Eu disse, meu Deus, quem disse que eu podia dizer isso para meu pai? E tanta coisa ruim ficou lá para trás, que me serviram para hoje eu estar aqui. Foram coisas difíceis? Foram. Foi coisas amargas? Foram. Quando eu casei com a Márcia, que eu não tinha R$1 no bolso, tendo que comer o que eu mais detestava, que era abobrinha. Porque eu comia abobrinha, eu ficava sem comer. E hoje, eu olho para trás e vejo que tudo aquilo serviu para que hoje eu estivesse aqui, eu pudesse sentar com os meus filhos, com os meus netos, e eu pudesse, e posso hoje dizer, realmente, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Fique em pé em nome de Jesus. Irmão Nivaldo vai fazer a leitura da Santa Ceia. Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um minuto só. Por gentileza, feche os teus olhos por um minuto. Eu pergunto para você, como é que foi o teu ano de 2022? Foi bênção? Foi difícil? O que você começou em 2022, que você quer deixar para trás? Que nesta noite, pela palavra de Deus,
você possa ser animado a terminar aquilo que Deus ou que você começou, e você possa ver que não só foi coisas ruins que lhe aconteceram, mas coisas extraordinárias da parte de Deus também aconteceu sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, eu agradeço a Ti pela Tua infinita misericórdia. Eu agradeço a Ti pela Tua infinita graça, por nos dar nesta noite o privilégio de estarmos na Tua casa, pelo privilégio que Tu me dá de compartilhar com a Tua igreja essa comunhão. Ó Pai, os Teus filhos que nesta